Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma de nossas aulas maravilhosas para a glória do Senhor. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha juntamente conosco aí essas aulas. E nós estamos hoje na lição de número 11, Ruth, capítulo de número 2, com o tema Ruth encontra Boaz, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 11. Como eu já li para vocês aí, lição 11, Ruth 2, Ruth encontra Boaz, leitura bíblica com todos, capítulo número 2 de Ruth, do 1 ao 23. E essa é a revista a qual nós utilizamos por base para as nossas aulas. Texto áureo e verdade prática. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Verdade prática. A providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver a graça de Deus, que tem aí um rosto humano. Deus, ele é um Deus provedor, é um Deus que trabalha em nossas vidas, tá certo? Então vamos confiar no Senhor e tudo aí vai dar certo. É o Deus de maravilha, o Deus de providência. Nossa introdução. Um novo episódio da história contada no capítulo 2 de Ruth é regado de eventos surpreendentes, que começam com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth de ir ao campo para respigar, a fazer correr risco, mas lhe abriu muitas possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, colheu alimento, fez amizade, adquiriu status. Sob as asas do Deus de Israel, Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi, por meio do seu benfeitor Boaz. Um novo dia trará novidades, ou seja, que quem espera no Senhor e faz o bem, ao seu tempo será recompensado pelo Deus de Israel. E aqui nós vamos para os nossos pontos. Primeiro ponto, um encontro casual com 3 subpontos. Ruth colhe alimento. Um encontro por causalidade. Boaz conversa com o encarregado. Ponto 2, Boaz trata bem Ruth. Boaz conversa com Ruth, convida Ruth para o almoço. A orientação de Boaz aos servos. E no ponto 3, relatório do dia. Ruth faz relatório a Noemi, a conversa de Noemi e Ruth, o fim da colheita e por último a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá, ponto de número 1, um encontro casual. Primeiro tópico aqui. Ruth colhe alimentos. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles que me favoreceram. Ela lhe disse: vai, minha filha. Um novo dia surge para as duas viúvas. Noemi fala sobre um parente de Elimeleque, Boaz, que terá um papel importante na história. O nome dele tem o sentido de proeminente, homem de bem. Noemi contempla os campos de cevada, que confirmava a notícia que ouvira ainda em Moabe, que Deus visitará seu povo dando-lhe pão. Rapidinho, pessoal, aqui vai entrar um personagem importantíssimo na história, que é Boaz, aí da família de Elimeleque, né? Então, o que acontece aqui? Quando Boaz vai entrar nessa história, vai trazer um escape, vai trazer aí uma providência divina para a vida dessas mulheres, tá certo? Então Noemi, quando viu ali o campo de cevada, lembrou do que havia sido falado, que Deus estaria trazendo provisão para o seu povo. Ruth, ao ouvir, e ponderava em qual dos campos ela poderia ser favorecida para adquirir alimento. Por ser moabita, Ruth talvez não tinha conhecimento que o pobre, a viúva e o órfão e o estrangeiro tinham o direito de colher os grãos nas portas dos campos e também para recolher o que os segadores deixavam
nas eiras, conforme determinava a lei de Israel. Como é que funcionava isso aqui, pessoal? As pessoas passavam para fazer as colheitas. Então, aquilo que ficava no meio do caminho, ou que caísse no chão, eles não juntavam, porque Deus já havia dado uma lei que eles deveriam deixar isso para os viajantes, para os estrangeiros, para os órfãos, para a viúva. Só que Ruth não era de Israel. Ruth era de Moab, era moabita. Então, ela provavelmente não tinha esse conhecimento, já que ela estava servindo ao Deus de Noemi, porque ela conheceu através de Noemi. E nós não vemos relato Noemi ensinando Ruth a respeito do Deus que ela servia, tá certo? Ela pediu permissão a Noemi para apanhar espigas no campo, que lhe fosse permitido, ao que Noemi constituiu. Vai, minha filha. Ruth foi, chegou ao campo e respigava após os segadores, ou seja, eles passavam na frente e ela ia ali pegando as sobras, o que ia ficando, tá certo? Já o tópico de número 2, o que nós vemos aqui? Um encontro por casualidade, um encontro casual, aquele encontro que não estava marcado pelas pessoas, mas Deus já havia preparado tudo, tá certo? Ela se foi, chegou e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque, ou seja, por uma casualidade ela acabou ali entrando na parte de Boaz, mas Deus já havia preparado tudo, né? Nós sabemos disso. Ruth, por casualidade, entrou no campo que pertencia a Boaz. De pronto, a cena mostra o controle soberano de Deus sobre as questões humanas. Deus a estava guiando para o campo certo. Para não restar dúvida, tem-se mais uma pista da providência divina. Boaz era do mesmo clã que Elimeleque, ou seja, Deus já havia preparado todo o cenário. Quando nós somos guiados, direcionados por Deus, Ele vai sempre preparando o caminho de acordo com a sua vontade. Então, que venhamos ser guiados pelo nosso Deus. Agora, Ruth estava no campo de propriedade de Boaz. Os sentidos de compromissos, de lealdade e deveres de família, agora paira sobre o campo da cevada. Mas falta acontecer o encontro dos personagens. Até aqui, Ruth não havia se encontrado com Boaz. De repente, eis que Boaz veio de Belém. A chegada de Boaz ao mesmo local onde Ruth estava é indício da providência divina. Boaz chegou e saudou seus trabalhadores, dizendo: o Senhor seja convosco. Ao que os ceifeiros responderam: o Senhor te abençoe. Ou seja, pessoas se cumprimentando com palavras de bênçãos, né? Sempre lançando a bênção sobre a vida das outras. Essa saudação, embora costumeira, deixa uma sutil sugestão de que, por casualidade mencionada no verso 3, afirma a presença de Jeová entre eles, bem como sobre o trabalho e o campo e o que aconteceria a seguir. Ou seja, já dá para notar aqui que o Senhor estava presente no meio daquele povo. Tópico de número 3. Boaz conversa com o encarregado. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Para você entender aqui, ele havia perguntado para o encarregado quem era aquela moça que ele havia avistado. E aqui nós vimos essa resposta. A visita de Boaz ao seu campo foi para inspecionar o progresso da colheita e incentivar os trabalhos. Mas, ao identificar a presença de uma moça, eis quis saber quem era. Então perguntou ao encarregado: de quem é esta moça? O uso de quem, ou ao invés de quem, expressa o desejo de Boaz de saber a identidade de Ruth, se era empregada de uma propriedade de campo vizinho ou qual família ou clã ela pertencia. O que ele queria saber não era só a função que ela exercia, ele queria saber de onde é que ela é, de onde é a origem, ou de quem. Ela é serva, ela é escrava, ela é livre. Ele teve esse desejo de saber, tá certo? Vamos dar continuidade aqui.
A resposta do encarregado mostra que era a moça moabita que viera com Noemi de Moabe. Uma jovem senhora de aproximadamente 25 anos de idade, possivelmente, tá? Só o autor coloca aí uma possibilidade de que seja essa idade. Ao referir-se como uma moabita, indica os ricos que ela poderia passar por ser estrangeira e estar no campo a respigar, como observamos mais tarde por Noemi. Ou seja, olha como Deus já preparou tudo. Se ela fosse de Belém, ela não poderia fazer isso. Por quê? Porque ela não era estrangeira, tá certo? Então, Deus já preparou o cenário. Ela veio de fora, Deus já preparou, já tinha uma lei esperando ela, já tinha um campo, ou seja, o Senhor já tinha preparado todo o cenário como providência. Ele mostra então que Ruth era conhecida pela sua identidade étnica, pela associação com Noemi e ter vindo com ela de Moabe. Mesmo não sabendo o nome, o encarregado deu indícios de que Ruth tinha um lar. Ou seja, olha, ela veio com Noemi, veio de Moabe, está aqui em Belém, tá certo? Dando continuidade, agora vamos entrar aqui no tópico de número 2, ponto de número 2, tá certo? Boaz trata bem Ruth, teve uma boa recepção. Boaz conversa com Ruth. Então disse Boaz a Ruth: ouve-me, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ou seja, aqui Boaz já mostrou um interesse pelaquela pessoa, né? Ele disse: não, pode ficar à vontade aqui no meu campo, não precisa ir para um outro campo. Então Boaz falou atenciosamente com Ruth e a tratou de minha filha. A partir daquele momento, ela estava autorizada a buscar onde quisesse, e ela ainda deu ordens aos seus servos que não lhe tocassem, trocasse de campo. Pessoal, olha só o cenário. Primeiro, ela estava ali pegando as sobras. Agora Boaz dá a ordem para que ela faça a colheita direta, participe da colheita direta. Deus já tirou ela das sobras e colocou ela dentro das primeiras colheitas, dentro das primícias da colheita. E ele disse o seguinte: olha, pode deixar ela colher aqui, não tire ela, deixe ela bem à vontade. Ruth ficaria na companhia das servas, e se fosse trabalhar em outro campo, que fosse com elas. E foi assim que sucedeu, até finalizar a colheita da cevada e do trigo. Ao ser permitido respigar após as servas, Ruth colheria mais do que grãos se o fizesse nas bordas dos campos. Além desse privilégio, Ruth poderia beber da água que era trazida para os trabalhadores daquele campo. Ou seja, já estava participando como se estivesse ali dentro do seio daquela família. Além desse privilégio, Ruth poderia beber da água que era trazida para os trabalhadores daquele campo. Diante dos atos de bondade de Boaz, Ruth se inclinou com o rosto rente ao chão e exclamou: como é que me favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Olha só, Ruth aqui se prostra porque ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não tinha um pleno conhecimento ainda do Deus de Israel. E aí ela não entende isso ali que estava acontecendo na vida dela, essa providência divina. Ele disse, relevando que alguém havia lhe contado da dedicação dela a Noemi, que ele havia deixado o pai, a mãe e a segurança da terra natal, arriscando vir morar em meio a um povo que não conhecia bem. Ou seja, Boaz já estava sabendo que Ruth deixou mãe, deixou pai, deixou a segurança da terra natal, para poder ir ali para Belém com Noemi, para que ela viesse ali ter uma nova vida, uma nova experiência. Abandonou tudo. E aí Boaz se encanta com essa história, essa atitude de fé, ainda de servir também ao Deus de Noemi. Naquele dia no campo de cevada, esse encontro foi a primeira situação de alegria que Ruth viveu desde a morte do seu esposo em Moabe. Ou seja, que Deus traz esse momento de alegria mesmo aí após um momento de dor, de sofrimento. Deus sempre mostrando que está com o seu povo. Já o tópico 2,
Aqui nós vemos aqui, convida Ruth para o almoço, né? Boaz vai fazer esse convite. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou, ou seja, já tinha ali uma comida com abastança, com bonança. Uma pessoa que estava passando crise, momento de necessidade, sem ter o que comer, Deus coloca ela agora em meio a um banquete. Boaz convidou Ruth para almoçar com ele e os seus trabalhadores, e ela aceitou, assentou-se ao lado dos segadores, e ele mesmo lhe serviu grãos tostados. Dá a entender que a quantidade de grãos foi generosa, pois ela comeu, saciou a fome e guardou a sobra, ou seja, até o que sobrou, ela fez a guarda. Ao lhe servir aqueles grãos, Boaz mostra mais um sinal de bondade e que Ruth encontrou um benfeitor muito generoso. Ruth igualmente mostrou sua generosidade ao guardar um pouco do seu almoço para uma pessoa que lhe era especial. O que foi que Ruth fez? Ela lembrou de Noemi. Ela sabia que Noemi não estava tendo a mesma oportunidade do que ela naquele momento. Então, ela guarda um pouco da sobra para levar para Noemi. Ali ela sentava-se como membro de uma importante família israelita. Aliás, contrariando os seus costumes hebraicos antigos, ela foi servida por ele, que precisou se levantar para servi-la. Não é difícil ver a mão de Jeová como um provedor na retaguarda dos atos generosos de Boaz. Pessoal, nos atos, né? Olha só, o que nós entendemos aqui? O dono da propriedade, o dono da casa, foi que serviu a Ruth. Não foi as servas, não foi os servos, ou seja, o próprio dono. Deus providenciou de uma forma tão maravilhosa que fez com que o dono da casa viesse servir ela, tá certo? Então vamos lá para o nosso tópico de número 3. A orientação de Boaz aos servos. Levantando-se ela para buscar a Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Atento aos movimentos de Ruth, assim que ela se voltou a rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos que não a repreendesse quando ela estivesse respingando entre as espigas já cortadas, e que também, ao fazer os fechos, deixassem porções de espigas para ela recolher. Ou seja, já estavam deixando tudo fácil para ela, né? E que quando ela fosse pegar, não viesse aí interromper, não viesse impedir. Assim deixou claro para os servos que Ruth tinha a permissão irrestrita para buscar entre os feixes, tá? Rebuscar entre os feixes, ou seja, ela pode pegar aí já do que vocês até colheram. Portanto, os servos não poderiam nem reclamar dela, pois o ato da autorização de Boaz foi além da exigência legal. Naquele resto do dia, Ruth respingou até o fim da tarde, amarrou seus febres e levou para a eira, onde debulhou e preparou para levar. Apesar do tempo de espera pela permissão, a quantidade de grãos colhidos foi de quase uma efa, aproximadamente 22 litros de cevada, cerca de 13 quilos, o equivalente ao salário de uma metade de um mês em um dia. Olha só, pessoal, Ruth só naquele dia teve ali uma colheita de praticamente 15 dias, né, de trabalho em apenas um dia. Ou seja, a providência divina foi grandiosa sobre a vida de Ruth. E agora nós chegamos ao nosso terceiro ponto, né, uma lição bem simples, né? Relatório do dia. E aqui Ruth vai levar um relatório de como foi o seu dia para Noemi. Ruth faz relatório a Noemi. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de partar-se. Tirou
e deu à sua sogra. No fim daquele dia, Ruth retornou à cidade com tudo que colhera sobre os ombros. Sua sogra viu que a quantidade de cevada que Ruth trouxe era superior ao volume que um homem respingava em um dia de trabalho. Além da grande quantidade de cereais que trouxe, um gesto afetuoso de Ruth animou Noemi. Olha só. Por que Noemi estranhou? Noemi olhou assim, rapaz, tu trouxe muita coisa, tu trouxe coisa demais. Isso aí está superior a um dia de colheita de um homem trabalhador. Então ela estranhou naquele momento. O gesto faz lembrar o dia quando elas chegaram a Belém, quando Noemi reclama de ter voltado pobre com as mãos vazias. Ruth, depois de um dia de colheita no campo de cevada, coloca comida pronta nas mãos de Noemi, além da cevada que supriria a casa dela por muitos dias. Foi o que Ruth fez. Noemi não estava dizendo, nós voltamos com a mão vazia, não temos mais nada, estamos pobres. Ela, além de colocar a comida pronta que ela trouxe, ainda deu as sementes ali para que viesse ter provisão em mais dias ali na casa de Noemi. Entusiasmada, Noemi fazia uma pergunta atrás da outra para Ruth. Queria saber de todas as novidades, ou seja, despertou curiosidade, né? Isso é natural. Despertou curiosidade de Noemi para saber como é que Ruth tinha conseguido tudo aquilo. A conversa de Noemi e Ruth. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Percebendo a mão de Deus, Noemi fez uma oração pedindo ao Senhor, o justo juiz, que recompensasse aquela pessoa pelos seus atos de bondade. Ruth respondeu que havia trabalhado na parte do campo que era de Boaz. De novo, Noemi pede uma especial bênção do Senhor sobre Boaz. Aqui ela pede ao Senhor para que viesse abençoar aquele que havia lhe abençoado. Reconhece que Jeová não deixou a sua benevolência para com ela e Ruth nem para com os maridos e filhos já falecidos. Noemi reconhece o Senhor como o supremo agente da bênção e diz que Boaz era merecedor de uma recompensa. A providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas e assim que podemos ver que a graça de Deus pode ser apresentar como um rosto humano. O que acontece aqui, pessoal? Eu acredito dessa forma que Deus pode usar pessoas para abençoar a sua vida, para abençoar as nossas vidas. Assim como Deus usou Boaz para abençoar a vida dessas mulheres. Ao cuidar das necessidades de Ruth e Noemi, por meio de Boaz, Jeová demonstra bondade e cuidado para com as viúvas, como está escrito, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha só como é que o Senhor faz. Então Deus, ele é um Deus zeloso, é um Deus que guarda, é um Deus provedor, é um Deus de misericórdia. Mas com o ímpio, Deus não dá moleza não, pessoal, tá? A Bíblia deixa bem claro isso. Que nós temos que acertar o caminho, buscar a Deus, porque o Senhor é o Deus de provisão. O fim da colheita. Assim passou ela na companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. A conversa entre a sogra e sua nora se mantém animada, né? Estavam bem alegres, estavam motivadas ali. Ruth conta a Noemi que Boaz lhe deu até mesmo permissão de continuar respingando ali até o fim da colheita. O que Ruth disse? Olha, eu não pude colher só isso aqui. Eu recebi a ordem de Boaz para que eu participasse de todo o período da colheita. A pronta reação de Noemi foi de concordância e reforçou que, ficando na companhia das servas de Boaz, estaria protegida. Ou seja,
Noemi já estava ali guardando a Ruth, né, para que ela ficasse ali guardadinha, protegida, porque ela estava ali em segurança. Acredito que Noemi já estava prevendo aí, né, ou já estava desejando que o próprio Boaz viesse fazer esse resgate. Tanto Noemi como Boaz demonstram a intenção de proteger Ruth. Assim foi feito e Ruth permanece junto das servas de Boaz no campo de cevada até terminar a colheita. O tema da colheita está presente nos 2 primeiros capítulos de Ruth. O primeiro com o começo da colheita e o segundo capítulo com o fim. Mas a atitude de Ruth, o sentimento de Noemi e a benevolência de Boaz explicitam a graça de Deus, ou deixa a graça de uma forma explícita, de uma forma bem clara, de uma forma bem visível. Deus usa Boaz para trazer provisão no momento de crise e no momento de necessidade de Noemi e de Ruth. Tá certo? Então agora nós vamos aqui para a aplicação pessoal. Somos desafiados a serem um canal da providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para elas, ou seja, o Senhor nos faz esse canal de providência divina, tá certo? E aí, para que nós possamos indicar as pessoas para o caminho verdadeiro, o caminho de esperança, o caminho da verdade, porque nós temos que ser esse rosto, esse reflexo do próprio Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aqui na terra. Quero fazer os agradecimentos, como sempre, agradeço a Deus por essa oportunidade, a você que é inscrita, a você que é inscrito. Quero agradecer a minha esposa, aos familiares, aos amigos, a PEC, ao YouTube que nos dá essa oportunidade. E já quero pedir a você, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal, pessoal, dá essa força, nos ajuda aí. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus.